Olá! Nesta videoaula falaremos sobre o microcontrolador STM32F103, o ambiente de desenvolvimento integrado que utilizaremos durante esse curso COIDE e a placa de desenvolvimento eletrocursos. O STM32F103C8T6 pertence à linha de performance média de microcontroladores baseados em arquitetura ARM Cortex M3 do fabricante ST. Ele possui encapsulamento de 48 pinos, LQFPE48, sendo que 37 desses são reservados para GPIO. Algumas características desse microcontrolador. Ele possui memória flash de 64 KB e memória SRAM de 20 KB. Possui 7 timers individuais, sendo 4 timers de 16 bits, onde um deles é capaz de gerar inclusive tempo morto e parada de emergência, ideal para aplicações de controles de motores DC. Possui 2 timers reservados para Watchdog e um contador regressivo de 24 bits, utilizado como timer de sistema, conhecido também como SysFic. O SysFic ele é um contador usado para se gerar interrupções em intervalos regulares de tempo, ajudando a integração com sistemas operacionais. Possui também duas SPIs independentes, que são interfaces de configuração de 8 ou 16 bits de dados com velocidades de comunicação de até 18 megabits por segundo. Possui também duas I2Cs independentes e 3 USARTs independentes, onde uma delas é capaz de comunicar com velocidades de até 4,5 megabits por segundo e as demais com velocidades de até 2,25 megabits por segundo. Ele também possui um controlador vetorial de interrupções com até 16 níveis independentes. Isso é essencial para o desenvolvimento de aplicações com RTOs, ou Real Time Operating System. A frequência máxima de funcionamento desse microcontrolador é de 72 MHz. Ele, além de tudo, possui RTC interno, o relógio de tempo real interno. Ele também permite um ajuste individual dos modos de operação das portas GPIO, por exemplo, saídas push-pull, open drain, entradas com ou sem pull-up e pull-down, etc. Este quadro, extraído do datasheet do componente, ele apresenta algumas informações relacionadas ao que já apresentamos no slide anterior, como a quantidade de memória flash disponível para cada um dos microcontroladores que integram essa família 103, a quantidade de memória SRAM, o número de timers disponíveis, as interfaces e suas quantidades, também o número de portas GPIO, a quantidade de canais de conversor analógico digital disponíveis, a frequência de operação da CPU, a tensão de operação e alimentação, as temperaturas de operação no microcontrolador e os tipos de encapsulamento disponíveis. Nesse slide apresentamos os blocos internos do microcontrolador. Aqui é interessante observarmos alguns periféricos em questão. Temos aqui o barramento de periféricos APB2, que pode trabalhar com frequências de clock de até 72 MHz, e também o barramento de periféricos APB1, pode trabalhar com frequência máxima de até 36 MHz. Esses barramentos eles são responsáveis pela alimentação de clock individual de alguns dos periféricos. Por exemplo, o barramento APB2, que é um barramento de maior velocidade, ele é responsável pelo clock das portas GPIO do microcontrolador, GPIO-A, GPIO-B, etc. Ele também é responsável pela alimentação de clock do timer 1, da porta de comunicações serial SPI 1, da porta USART 1 e também dos conversores analógicos digitais de 12 bits do microcontrolador. Já o barramento APB1, que é um barramento de menor velocidade, ele é responsável pela alimentação de clock dos demais periféricos, como o timer 2, timer 3, o timer 4, as outras portas USART, USART 2, USART 3, a SPI 2, as portas de comunicação I2C e etc. É interessante também observarmos aqui o bloco responsável pelo clock do microcontrolador.
Neste bloco, nós podemos observar aqui que há uma alimentação de clock externa, proveniente das portas OSI-IN e OSI-OUT do microcontrolador, onde a frequência do cristal utilizado tem que estar dentro do range de 4 a 16 MHz, mas também é possível observar fontes internas de clock neste bloco do microcontrolador, fornecendo clock de 8 MHz e clock de aproximadamente 40 kHz para os barramentos internos do microcontrolador. Aqui também nós temos aqui, que é interessante observar, o bloco das memórias do microcontrolador. Tendo um bloco da memória de dados do microcontrolador, que é o bloco SRAM, de até 20 KB, e também o bloco da memória de programas, que pode trabalhar com uma memória flash de até 128 KB. Temos aqui também os demais blocos internos, como o bloco de alimentação, do processador mesmo, da CPU, do Cortex M3, etc. Aqui nesse slide, apresentamos a árvore de clock interna do microcontrolador. É possível observar aqui o HSE, o High Speed External, que é o oscilador de alta velocidade externo no microcontrolador, fonte principal de clock para o barramento interno do microcontrolador. Também temos aqui o LSE, que é um oscilador de baixa velocidade externo, que é um oscilador que trabalha com frequência de clock de 32,768 kHz, responsável principalmente para a alimentação de clock do relógio de tempo real interno do microcontrolador, RTC. Também podemos observar aqui um oscilador conhecido como HSI, ou High Speed Internal, que é o oscilador interno de alta velocidade do microcontrolador, pode trabalhar também com velocidade aí, com clock de 8 MHz, onde nós temos aqui um PLL, que através do registro PLL-SRC é capaz de selecionar uma dessas fontes de clock para o barramento interno do microcontrolador, a fonte interna do oscilador de alta velocidade ou mesmo a fonte externa do oscilador de alta velocidade. Também aqui podemos observar que existe um PLL responsável pela multiplicação da frequência desse oscilador escolhido. Esse PLL ele multiplica, ele é capaz de multiplicar por fatores de 2, 3, 4 ou 16 vezes a frequência de clock de entrada, a fim de se obter aqui as velocidades de clock do barramento de 72 MHz. Também é possível observar aqui que existem prescalers que fazem a divisão dessa frequência de clock de 72 MHz do barramento por fatores predefinidos, fator 1, fator 2, 4, 8 ou 16, a fim de se adaptar à frequência de clock desejada para o periférico utilizado, como os temporizadores, timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, conversores analógicos digitais e etc. COCOX é um conjunto de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de aplicações utilizando microcontroladores ARM Cortex M0, M0+, M3, M4, de vários fabricantes diferentes. É de fácil utilização e completamente gratuito. O ambiente de desenvolvimento integrado com a IDE utiliza um conjunto de ferramentas GCC e é uma customização simplificada da ferramenta Eclipse. Algumas de suas características: é completamente gratuito, é baseado em Eclipse e GCC, é customizada e simplificada, facilitando o desenvolvimento. O desenvolvimento é orientado a componente, permitindo a reutilização de código. O compartilhamento de código é em plataforma colaborativa. Possui mais de 800 componentes de código aberto disponíveis. Possui uma comunidade com mais de 60 mil usuários inscritos. Vamos falar agora da placa de desenvolvimento eletrocursos. Algumas de suas características. Ela é uma placa modular. Ela possui um slot central que permite a conexão de placas para o aprendizado de outras plataformas de microcontroladores. A placa eletrocurso possui jumpers, seletores de função,
organizados e com legenda. Isso simplifica a escolha do periférico a ser conectado no microcontrolador. Possui também reguladores de tensão independentes, sendo um regulador de 5 volts para conexão de periféricos como microservo motor, display LCD, sensor ultrassônico, etc., e um regulador de 3,3 volts para conexão de periféricos como microcontrolador, memória, sensor de temperatura, conversor analógico digital, display OLED, etc. Ela possui também portas de expansão localizada próximas às suas bordas, facilitando a conexão com demais periféricos, como os módulos eletrônicos, e aumentando a velocidade de aprendizagem. Possui display LCD 16:2 e display OLED de 0,96 polegadas. Possui um conversor analógico digital com chip MCP3201, conversor analógico digital de 12 bits. Possui um sensor de temperatura LM75A. Possui uma memória serial flash de 32 megabits a SST25VF032B. Possui também conexões para sensor ultrassônico e microservomotor, LDR, bateria para o RTC, potenciômetros multivolta para testes dos conversores analógicos digitais, teclado matricial de 16 teclas, 8 teclas individuais e LEDs de indicação. Aqui apresentamos o esquema elétrico, bem como a placa de desenvolvimento. É possível observar pelo esquema elétrico as fontes individuais de alimentação citadas, uma fonte de 5 volts e uma fonte de 3,3 volts. É possível observar na placa de desenvolvimento real o posicionamento desses componentes da fonte de alimentação na parte superior esquerda da placa. É possível observarmos também aqui no esquema elétrico o bloco do teclado matricial de 16:2, bem como suas conexões elétricas e seu posicionamento físico na placa de desenvolvimento na sua parte inferior esquerda. Podemos observar aqui a presença de diversos jumpers de seleção de funções da placa. Esses jumpers, eles têm a sua nomenclatura toda descrita no silkscreen da placa de desenvolvimento, facilitando muito ao usuário o seu chaveamento. No esquema elétrico, é possível observar aqui todos esses jumpers posicionados neste bloco do esquemático. Então isso vai simplificar muito a vida do aluno e do futuro de desenvolvedor utilizando a placa eletrocurso. Então, com este treinamento, o aluno vai receber também esse esquema elétrico da placa de desenvolvimento. Ele poderá localizar facilmente aqui nesse esquemático cada um desses jumpers e compreender as portas que são conectadas a estes, cada um dos pinos do microcontrolador, todos nomeados aqui, tagueados. É possível observar aqui, por exemplo, o bloco do conversor analógico digital. Na placa de circuito, todo esse bloco do conversor analógico digital ele está identificado e posicionado na parte inferior direita da placa. Possível observar também aqui a saída para o display LCD 16:2, tanto no esquemático quanto na placa de desenvolvimento. É possível observar aqui que esse display ele possui jumpers para alimentação, um jumper também para ligar o LED do display, o backlight do display, e um ajuste de intensidade luminosa também de brilho do display é possível através desse potenciômetro. É possível observar aqui também potenciômetros multivolta, tanto para o conversor analógico digital interno do microcontrolador, quanto para o conversor analógico digital externo utilizado na placa de desenvolvimento. Aqui no esquemático nós podemos observar aqui esses potenciômetros multi-turn na placa de desenvolvimento. Também é possível observar aqui a presença do display OLED de 0,96 polegadas. Também aqui na placa, no esquemático, é possível a gente também observar o bloco de saída desse display e os componentes que são conectados a este. Também é possível observar aqui que todas as portas de expansão, como eu já havia falado anteriormente, elas estão posicionadas próximo às bordas,
tanto direita quanto inferior, quanto a borda esquerda da placa, facilitando a conexão de periféricos externos. Aqui também nós temos o bloco dos LEDs, com a conexão de até 8 saídas digitais para controle nas aplicações desses LEDs. No esquema elétrico a gente pode observar esses LEDs posicionados aqui, o bloco dos LEDs. Temos também aqui 8 chaves táteis individuais para acionamentos diversos aí que serão utilizados aí durante o projeto. No esquema elétrico nós podemos observar esse bloco das chaves bem aqui. Temos também aqui o bloco do sensor de temperatura, posicionado aqui estrategicamente na parte direita da placa de circuito. Aqui no esquema elétrico nós temos todos os componentes e pinos que são conectados a este periférico. Temos aqui as chaves de seleções de periféricos, onde é possível selecionar entre o periférico de memória ou o periférico do conversor analógico digital. Temos aqui também na parte inferior direita da placa de desenvolvimento aqui o circuito integrado memória flash. Também aqui no esquema elétrico é possível observar todos os componentes e pinos conectados a este, e etc. Então a gente pode observar que a placa eletrocurso, a placa de desenvolvimento eletrocurso, ela traz todos os periféricos, tanto o microcontrolador utilizado, que pode ser removido e posicionado aqui um novo microcontrolador com uma nova placa eletrocurso para o aprendizado de outras topologias, de outros microcontroladores. Então toda a placa de desenvolvimento ela traz todos os componentes aqui devidamente posicionados, numerados, tagueados, aí com silk screen mostrando cada um dos seus componentes, suas funcionalidades, facilitando muito o aprendizado e o desenvolvimento de aplicações pelo usuário da placa.